Naquele tempo, os discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Enquanto diziam isto, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Espantados e cheios de medo, julgavam ver um espírito. Disse-lhes Jesus: "Por que estáis perturbados e por que se levantam esses pensamentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Tocai-me e vede. Um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como eles, na sua alegria e admiração, não queriam ainda acreditar, perguntou-lhes: "Tendes aí alguma coisa para comer?" Deram-lhe uma posta de peixe assado que ele tomou e começou a comer diante deles. Depois disse-lhes: "Foram estas as palavras que vos dirigi quando ainda estava convosco. Tem de se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Abriu-lhes então o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: "Assim está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as minhas testemunhas de todas estas coisas." A leitura que acabamos de escutar começa com o regresso a Jerusalém dos dois discípulos de Emaús. Estes discípulos estavam desiludidos com tudo o que tinha acontecido a Jesus nos últimos dias, que passou pela crucifixão e pela morte, e sem que ao fim de 3 dias se tivesse manifestado. Desistindo de esperar mais, voltaram tristes a Emaús. Sabemos o que aconteceu. Pelo caminho Jesus apareceu-lhes e finalmente reconheceram Jesus ao partir do pão. O que fizeram estes discípulos depois desta descoberta? Diz-nos a Escritura que voltaram imediatamente para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os seus companheiros. A pressa de levarem a boa notícia aos outros faz-los porem-se a caminho de imediato. E quando chegam a Jerusalém, encontram os outros reunidos. Que importante é estarem reunidos, em comunidade. E é esta comunidade inicial que Jesus se apresenta. Diz-nos o texto que ouvimos. Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Jesus faz aqui exatamente o que antes tinha ensinado quando envia os seus discípulos 2 a 2 e lhes diz: "Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa." Que paz é esta? Não se trata da ausência de guerra. Aqui trata-se de outra paz, da paz interior, do coração, da paz consigo próprio e com Deus. Esta paz não se pode obter sem Deus, fora dele. É uma bênção que ele nos dá. No entanto, esta paz é contrariada nas nossas vidas pela agitação, pela inquietação, pela ansiedade, pelo medo. É bem verdade que no nosso dia-a-dia enfrentamos constantemente situações difíceis, como por exemplo a doença, a falta de trabalho, o trabalho em excesso, a pobreza, vícios e agora, a acrescentar a tudo isto, temos o coronavírus. Depois, o nosso temperamento pode ainda dificultar as coisas se somos daqueles que têm medo de tudo, que amplificam receios, para quem tudo é motivo de ansiedade e de nervosismo. A paz esteja convosco, diz-nos o Senhor.
Como fazer então para suavizar a ansiedade, a inquietação e o nervosismo e gozar a paz de Deus? Se é de Deus que vem a paz, então liguemo-nos a Ele, confiemos nele, entreguemos-lhe as nossas preocupações e Ele nos aliviará. Na carta aos Filipenses podemos ler: por nada vos deixeis inquietar, pelo contrário, em tudo, pela oração e pela prece, apresentai os vossos pedidos a Deus em ações de graças. Então, a paz de Deus, que ultrapassa toda a inteligência, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O texto continua: porque estáis perturbados e porque surgem tais dúvidas nos vossos corações. Porque estáis perturbados? Não haviam de estar perturbados depois da morte de Jesus, a quem seguiam, em quem confiavam e que esperavam viesse a restaurar o reino de Israel? Mas o seu reino não é deste mundo. Os seus anjos não vieram livrá-lo das mãos daqueles que o iriam matar e acabou de facto morto na cruz. Agora, de surpresa em surpresa, os discípulos vão ouvindo relatos que apontam para que Jesus teria ressuscitado. Vêm às suas memórias palavras antigas sobre a promessa da ressurreição. E eis que Jesus aparece no meio deles. Porque estáis perturbados? Há 3 dias estava morto e hoje aparece no meio de nós. Há 3 dias estávamos tristes e abatidos, a achar que tudo tinha terminado. E hoje começamos a achar que tudo mudou, que a morte deu lugar à vida e que a derrota afinal é uma vitória. Eles não queriam acreditar, tão assombrados que estavam. Será que isto é mesmo verdade? Como é que isto é possível? Estaremos equivocados? Será que esta alegria que nos invade pode, de um momento para o outro, cair por terra? Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Tocai-me, dai-me do vosso peixe e eu comê-lo-ei. As dúvidas que eles tiveram acabaram por levar Jesus a dar-lhes provas inequívocas da sua ressurreição. Em boa verdade, a fé na ressurreição saiu beneficiada das suas dúvidas. Ao finalizar este encontro com os discípulos, Jesus diz-lhes: vós sois as testemunhas destas coisas. Os discípulos estão transformados. A vida não é a mesma agora que sabem que Cristo ressuscitou. Estão entusiasmados, sentem-se mais fortes e capazes de dar testemunho desse acontecimento maravilhoso. Cristo ressuscitou. Eles podem dar testemunho de Cristo porque existiram, viram com os seus próprios olhos Cristo ressuscitado. Eles tiveram a experiência do amor de Cristo nas suas vidas. Olharam-no nos olhos, ouviram-no, tocaram-lhe, encostaram a cabeça no seu peito e escutaram o bater do seu coração. Esse tesouro não pode ficar apenas com eles. Tem de transbordar para os outros, para o mundo. Foi fácil? Não foi. Em muitos casos levou ao sangue, à morte. Mas para cada um que morria, 1000 se convertiam, ou mais. E assim a fé foi alastrando até chegar a cada um de nós. Essa missão de testemunhar é também para nós, hoje. Felizes os que creem sem terem visto. Para testemunharmos hoje, precisamos também nós de ter uma experiência profunda do amor de Cristo na nossa vida. Se mostrarmos o amor que nos habita, a mansidão, a paciência, se tivermos compaixão pelo nosso próximo, estaremos a interpelar os que nos observam. Vede como se amam. Mas testemunhar Cristo, antes como agora, pode ser muitas vezes difícil. Encontraremos muitas resistências, proibições, ameaças e mesmo a morte. Menos no Ocidente. Mas se olharmos para o Médio Oriente, algumas zonas da África ou da Ásia, encontraremos hoje cristãos que dão a vida em sentido literal por Cristo. Pensemos então no conforto dos nossos sofás. Se estamos a dar um bom testemunho de Cristo ressuscitado,
E se acharmos que estamos com dificuldades, lembremos que aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Naquele tempo, os discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Enquanto diziam isto, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Espantados e cheios de medo, julgavam ver um espírito. Disse-lhes Jesus: "Por que estáis perturbados e por que se levantam esses pensamentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Tocai-me e vede. Um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como eles, na sua alegria e admiração, não queriam ainda acreditar, perguntou-lhes: "Tendes aí alguma coisa para comer?" Deram-lhe uma posta de peixe assado que ele tomou e começou a comer diante deles. Depois disse-lhes: "Foram estas as palavras que vos dirigi quando ainda estava convosco. Tem de se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Abriu-lhes então o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: "Assim está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as minhas testemunhas de todas estas coisas."